Então, gente, como eu já havia falado, né, nós vamos dar início agora ao segundo webinário da disciplina de Geometria Espacial. Vou retomar aqui nossa agenda da semana, né, para essa semana, 23/5 às 7 horas, né, nós estamos aqui nesse momento no webinário 2 da disciplina, e nós estamos também com o Fórum 2 aberto, que vocês devem discutir a atividade 3 da página 23 do caderno pedagógico. Lembrando que não é para resolver a questão, gente. Nós vamos discutir a questão, tá? Lá eu coloquei alguns questionamentos para direcionar essa discussão de vocês. E também já está disponível, gente, essa semana para vocês, e vocês têm até o dia 12/6 para estar postando a resposta, a atividade aplicada, tá? São 3 questões, tem lá as orientações para vocês devem resolver essas 3 questões, tá? E postar a resposta de vocês. Tem um espaço que vai abrir na 4ª semana para vocês fazerem essa postagem. E essa atividade vale 40 pontos, como vocês já estão cientes. Então, vocês vão ter de hoje, 23/5, que ela já está disponível para vocês, até o dia 12/6 para estar fazendo essa postagem, tá? Não deixe para cima da hora. Então, vamos iniciar, gente. Eu trouxe aqui, eu lembro que na aula passada, algumas pessoas falaram, né, de como levar isso para a sala de aula. E a gente terminou o webinário da semana passada falando sobre a relação de Euler, né? E aqui eu tenho uma tabela, né, que tem como, assim, a gente nem precisa levar impressa, a gente pode construir na lousa mesmo, com os alunos, e fazer essa construção, essa verificação da relação de Euler com os alunos, né? Na verdade, essa tabela, ela pode ser usada para mais de uma verificação da relação de Euler. Porque nós, como professores, nós sabemos que a relação de Euler é válida, né? Só que os alunos não conhecem. Então, por meio dessa tabela, eles podem chegar numa generalização da relação de Euler. E aí, sim, depois está fazendo uma sistematização, né? Uma tabela simples, com alguns poliedros, né? Aqui eu coloquei os 5 poliedros de Platão, né? O número de faces, o número de vértices, o número de arestas, e a relação de faces mais vértices e arestas mais 2. O aluno... desculpa, só um minuto. Quer falar, Márcia? Pergunta? Ô, professora, desculpa, era só para dar um print nas datas. Desculpa, obrigado. Sim, ok. Então, voltando ao que eu estava falando, gente, então essa tabela aqui, o aluno ele pode concluir, por meio da generalização, né, a relação de Euler, chegar na relação de Euler, e depois o professor fazer uma sistematização. Aí aqui embaixo, aí, assim, uma pergunta que pode surgir seria assim, como que o aluno vai visualizar, né, as faces, o número de vértices, o número de arestas, como que o aluno vai fazer para ter essa visualização, né, para quantificar, né? Tem alunos que têm uma dificuldade na visualização espacial. E aqui eu comentei isso na aula passada, né, mas não tinha trago imagens. E aqui eu trouxe algumas imagens de construção de sólidos geométricos, né, com canudo e nylon, né? O nylon ele fica por dentro do canudinho, e com a massinha de modelar e o palito, e também dá para fazer com a jujuba e os palitinhos, né? São estruturas, obviamente, frágeis, mas que nos auxilia na visualização, tanto do número de vértices, número de faces, e também o número de arestas. Tá? Então, caso a sua escola não disponha daqueles sólidos de acrílico ou até mesmo de plástico, porque hoje em dia tem uns sólidos de plástico que são bem resistentes, é possível fazer a construção, tá? E tem um outro jeito também, que eu não aplico já tem algum tempo, que é fazer a construção, gente, com papel cartão e aqueles elásticos de dinheiro, atilhos de borracha que fala, né?
Tô até procurando uma aqui para ver se eu mostro para vocês, mas sumiu aqui da minha mesa. E aí, aqueles elásticos amarelinhos de dinheiro, né? E aí, só que para fazer essa construção com papel cartão e esses elásticos de dinheiro, depende de construção com régua e compasso, porque faz as construções das faces no papel cartão, depois dobra as pontinhas e prende com esse elástico de dinheiro. Se der, até no fim da aula eu mostro uma imagem para vocês, tá bom? Então, são sugestões, gente, simples, tá? E depois eu trago outras também. E aí, então, a gente entra, semana passada nós paramos na relação de Euler, né? E agora nós vamos falar sobre os poliedros de Platão, né? Os poliedros de Platão são aqueles poliedros que possuem as seguintes propriedades, né? Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas, todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, ele é um poliedro convexo e vale a relação de Euler, como eu falei, né? E então, tendo em vista essas propriedades, nós temos 5 poliedros de Platão, né? Que é o tetraedro, o cubo, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. E uma coisa interessante para a gente estar assim, sempre também levando para a sala de aula, trabalhando também um pouquinho com a história da matemática, é relacionar poliedros de Platão com a cosmologia, né? Porque naquela época, lembra que eu falei da Grécia Antiga no webinário passado? Pois é, eles acreditavam muito nos cosmos, né? E eles relacionavam os poliedros aos elementos da Terra, da natureza, desculpa, que são 5 também, né? Então, o tetraedro era o fogo, o cubo representava a Terra. Eu até trouxe uma imagem disso na webinário passado. O octaedro representava o ar. O icosaedro, que é o poliedro com 20 faces, representava a água, né? Então, repare, a água, né, é a coisa mais abundante na Terra, né? E ele era representado exatamente pelo poliedro com 20 faces, né? O poliedro de Platão com 20 faces. E o dodecaedro, que era o universo, né? Então, assim, a gente pode fazer também essa ligação quando a gente estiver trabalhando os poliedros, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. E quando que um poliedro, então, ele é regular? Ele é regular quando for um poliedro de Platão, né? Quando as faces poligonais são regulares, né? E a gente sabe que é um polígono regular quando a gente tem um triângulo equilátero como face, quando a gente tem um quadrado como face, né? São todos os polígonos que são regulares, ou seja, que tem lados congruentes. E quando ele for convexo, que foi também uma explicação do webinário passado. E aí agora a gente entra nos prismas, né? Então, o que vem a ser um prisma? Primeira coisa que a gente vê aqui na imagem é que um prisma, ele possui 2 bases, né? Que são polígonos, que estão em planos diferentes, né? E aí, como esses planos são diferentes, observe ali na imagem. A gente tem a altura, né? A distância entre esses planos chama-se altura, né? E aí, quando eu fecho o prisma, aí eu tenho uma figura fechada, né? Que é o poliedro, que é o prisma. E quais são os elementos do prisma, né? O prisma ele tem 2 bases paralelas, como eu falei, que pertencem a planos diferentes, planos distintos. A gente tem as arestas laterais, a gente tem as arestas da base, né? A própria base, que é o polígono que fica apoiado sobre o plano, as faces laterais e a altura, né? Que é a distância entre os planos da base. Então, um prisma, ele é classificado de acordo com a sua base, né? Então, assim, o nome do prisma, prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, e assim vai. E com caráter perpendicular ou oblíquo entre as retas paralelas, a reta suporte e o plano alfa. O que isso quer dizer, gente? Se o prisma, né, se a altura dele está perpendicular à base, né, ele é considerado um prisma reto. Se ele está oblíquo, né, se a altura dele está fora da base, né, ele é um prisma oblíquo. E aqui, gente, eu trouxe um resuminho
que eu confesso para vocês que foi bem difícil de achar, tá? Eu procurei na internet e eu vi um obstáculo epistemológico. Não sei se vocês já ouviram falar de obstáculo epistemológico, mas o que é um obstáculo epistemológico, né? É quando assim o livro didático ou o próprio professor ele insere algum conteúdo de forma equivocada, né? E constrói um obstáculo no aluno. E por que eu estou falando disso aqui no Prisma, né? Eu procurei em vários sites, né? E eu sempre achei o paralelepípedo e o cubo separados dos prismas, como se eles não fossem prismas, né? Então, se a gente vai pela definição de prisma, né? E é o que deve ser feito, tanto o paralelepípedo quanto o cubo, eles, né, obviamente são prismas, né? Então, assim, esse aqui foi um dos poucos imagens na internet que eu encontrei que conceituava tanto o cubo quanto o paralelepípedo, que também pode ser chamado de bloco retangular, né, como prisma. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de prisma pentagonal, reto, porque a altura está perpendicular à base. Aqui também tem um prisma triangular, e aqui nós temos um paralelepípedo retângulo, e aqui nós temos um cubo. Algumas relações, só um minutinho, tá? Aqui a gente tem algumas relações que são conhecidas por nós. Eu acredito que até muito exploradas, né? Tem uma passagem da BNCC que fala que nós professores de matemática, temos que parar de explorar apenas a fórmula, né, no cálculo de área, no cálculo de volume, né, porque a geometria é bem mais do que um cálculo, né, de área, de volume e essas coisas. Então, aqui tem algumas relações conhecidas, né, por exemplo, a área total de um prisma é a soma, né, das áreas laterais com as duas áreas da base, né? E a área da base é a área da figura da base mesmo. Então, se for a área do pentágono, é a área do pentágono. Se for a área do retângulo, né? Se for um paralelepípedo, vai ser a área do retângulo. O cubo vai ser a área do quadrado e assim vai. E o volume é a área da base que multiplica a altura. E isso vale para qualquer prisma, tá? Lembrando que a gente tem algumas exceções. Que exceções são essas? Por exemplo, no cubo, as arestas, né, as dimensões de comprimento, largura e altura são iguais. Portanto, né, essas relações, o volume, por exemplo, é a multiplicação das três dimensões: comprimento, largura e altura. Quem levantou a mão, gente? Pode falar se quiser. Professora Márcia aqui, mais uma vez. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, a senhora considerou que estava errado, a senhora usou epistemológico. Obstáculo epistemológico. Isso, eu não ia conseguir repetir agora. Porque o prisma não estava na mesma... O cubo e o paralelepípedo não estavam no grupo do prisma. Vou colocar da maneira assim, mais direta. Porque não estava abaixo do mesmo título de prisma. Ele estava separado? Isso. Por exemplo, tinha uma unidade que tratava, vamos colocar no livro didático que eu vi. Estava assim, primeiro cubo e paralelepípedo, separado. Aí depois prismas. Como se cubo e paralelepípedo não fosse prisma. Eu só achei isso. Tudo bem, eu entendi a sua leitura. Isso. Mas é uma leitura muito comum, tá? Se vocês pesquisarem na internet, como eu fiz, colocarem assim, por exemplo, prisma na internet, colocar assim, prisma no mapa mental, eles colocam, eu achei vários hoje na internet que colocam separado o cubo e o paralelepípedo, né? Porque eles realmente têm algumas características que são diferentes, como eu falei, mas eles não deixam de ser prismas por conta dessas características. Não, tá, porque aqui a gente sempre considerou prisma normal, a gente não tinha essa diferença aí. Só que eu nunca tinha me chamado a atenção porque primeiro se trabalha cubo e o paralelepípedo por ser mais simples. Uhum. Aí depois se aprofunda. Então a única visão que eu tinha era essa. Entendi. Obrigada, okay. Márcio, pela contribuição. Eu que agradeço.
Então, aqui, gente, essas relações, como eu falei, né, de área total, área lateral, por nós, né, conhecidas. A gente também tem a diagonal da base, né? No retângulo, a gente consegue calcular facilmente, porque é um triângulo retângulo, e temos a relação do Teorema de Pitágoras, que nos permite calcular com facilidade, e também a diagonal do paralelepípedo, que é calculada pela diagonal da base, né? E aqui no caso aqui o comprimento, né? A diagonal da base, que essa aqui é a diagonal do paralelepípedo. No cubo, essas relações são ainda mais simples, porque quando a gente aplica o teorema de Pitágoras na base, a gente descobre que a diagonal da base é a raiz de 2, né? E quando a gente vai calcular o volume, a gente, né, não, no caso aqui, a diagonal do cubo é a raiz de 3, e o volume, como eu falei, é a multiplicação dessas, do comprimento, da largura e da altura, da profundidade, desculpa. E aqui vem um conceito bem importante para nós, né? Que é o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, ele é muito utilizado na dedução da fórmula de volume, né? E ele fala o seguinte: se toda seção plana paralela a alfa, né? Aí aqui estou demonstrando meu alfa, né? Que é o plano da base, no caso dos meus poliedros. Delimitar regiões planas de mesma área nos dois sólidos, então eles têm o mesmo volume. Né? E aí aqui quando a gente olha para essa imagem que eu estou projetando aqui para vocês, eu tenho dois prismas, um de base pentagonal e um de base retangular, e aqui, né, o plano beta, ele corta, né, ele secciona esses poliedros de modo que, né, não é de qualquer jeito que a gente pode seccionar esses poliedros, né? A área da base do paralelepípedo e as duas alturas têm a mesma medida, né? Então eu garanto que o volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo, né? Então por isso que o volume do prisma a gente calcula multiplicando a área da base pela altura, né? Sempre a área da base, independente de qual seja ela, multiplicada pela altura. E isso acredito que é bem conhecido por vocês. E aí a gente chega nas pirâmides, né? E as pirâmides é um vasto campo, né, para a gente explorar. Aqui eu trouxe propositadamente uma pirâmide oblíqua, em que a altura não está no centro da base, né? Porque geralmente a maioria dos livros didáticos traz sempre aquela pirâmide, né, retinha, com a altura sempre no meio da base. E aqui eu trouxe uma pirâmide que a altura não está no centro da base. E quais os elementos de uma pirâmide? Nós temos o polígono da base em alfa, né? Da base da pirâmide, também chamada base da pirâmide. E nós temos o vértice fora da base, né? Porque a gente tem 4 vértices nessa imagem, no caso, né? A gente tem 4 vértices na base e um vértice fora da base. E nós temos que a distância entre o plano alfa e o vértice fora da base chama-se a altura da pirâmide. Então, por isso que é importante quando a gente trabalha o conceito, né? Se a gente sempre trabalha a altura com aquela altura retinha, né? E aí quando a pirâmide é oblíqua, né? Que ela não está no centro da base. Então, a altura, no caso, a altura aqui, ela é definida como a distância do plano da base, o plano alfa, no caso, e o vértice fora da base. Ok? E aqui também os elementos de uma pirâmide, que vocês também, né, certeza que vocês exploram com muita frequência. O vértice, nós temos as faces laterais, nós temos a aresta a aresta das faces laterais, nós temos a altura e nós temos a aresta da base, né? E a nomenclatura da pirâmide também, gente, ela é dada de acordo com a base. Então, se a pirâmide tem base hexagonal, a gente fala que ela é uma pirâmide de base hexagonal. Pirâmide de base triangular,
A gente fala que é pirâmide de base triangular. E aqui a gente chega numa parte importante. Eu até coloquei aqui o link para, se vocês depois quiserem acessar, sobre o volume da pirâmide, né? Porque 1/3 da área da base vezes a altura, né? E aí tem um motivo, né? E nesse site aqui, ele tem os modelos desse protótipo, que estão mostrando aqui, ó, que um prisma, ele pode ser, no caso aqui, ele demonstrou isso para o prisma de base triangular, né? Um prisma de base triangular, ele pode ser decomposto, né, em três pirâmides, desculpa, de base triangular. Então, assim, ele prova que o volume de uma pirâmide, ele é 1/3 do volume de um prisma de base triangular, tá? E aí, é interessante esse sitezinho, que é a revista do professor de matemática, tá, gente? Esse site que eu tirei essa imagem. Até coloquei a fonte aqui para vocês depois quiserem acessar. Mostrar isso para os alunos. Eu lembro que quando eu fiz graduação, lá onde eu estudei, né, no Instituto Federal do Espírito Santo, a gente tinha um laboratório de matemática. Não sei onde vocês formaram, se vocês tinham acesso. E lá a gente tinha esse sólido concreto lá, né? Era uma estrutura, tipo assim, vazia, que a gente encaixava essas 3 pirâmides, e aí a gente conseguia visualizar com muita facilidade, né? Que o volume de um prisma de base triangular é igual a 1/3 do volume de uma pirâmide. Mas isso aqui tem como a gente fazer em sala de aula, como eu falei. Tem os protótipos que a gente pode imprimir, recortar, fazer a montagem com a dobradura, né? E demonstrar isso em sala de aula. Gente, alguém levantou a mão? Eu não estou conseguindo visualizar. Pode passar? Ok. Amarildo. Quem? A Denise? Não ouvi. O Amarildo. Amarildo, você quer perguntar agora? Deixa para o final. Só uma perguntinha como aluno, sabe, daquele tempo Claro. atrás, assim. Eu analisando aquela pirâmide que você fez anterior a essa. Essa. Uma oblíqua, isso. Eu analisei esse tipo assim, um cálculo de volume. Eu completar o desenho e depois descontar o volume da outra que está facinho de calcular, seria interessante, não seria? Ah, você fala, completar, né? Que aí eu ia ter tudo no 90 graus aí e ficar até interessante para me resolver. Tipo assim, uma perguntinha tipo de aluno, né? Que a gente vê o desenho assim, eu já começo a imaginar as 2 figuras completas. A outra face junto com a área que está fazendo 90 graus, completaria, né? Não seria uma pirâmide tão fácil assim, mas seria bem mais fácil calcular o volume descontando esse pedaço depois, não era? Assim, não, acredito que para nós, sim. Não sei se um aluno teria essa sacada. Eu acho que muito sim, sabe por quê? Porque eu parto muito da prática. Eu converso muito com o quê? Com encanador industrial, caldeireiro, que trabalha muito com isso. Você dá aula para eles, Amarildo? Eles têm umas práticas assim. Dei aula e muitos são amigos meus de infância. Entendi. Muitos deles na escola eram muito melhor que eu na matemática. Tipo assim, e não virou professor de matemática, nem doutor em matemática, mas na profissão deles, eles são referência, né? Mas sabe? esse conhecimento do cotidiano, ele é de muita valia mesmo. E a gente vai conversar com o pedreiro. Eles dão as ideias para a gente que, na teoria, eles não entendem, claro. Mas a ideia prática é tão simples que faz a gente juntar a teoria com essa prática e ficar mais simples ainda, sabe?
É Eu verdade. tento conversar assim. Entendeu? Aí eu não sei mexer no trem, né? Você não abaixa o volume. Abaixou, gente. Não abaixa Aí, não, ó. Nito. Você fica Eu entendi matemática dele. E quando você tem que pagar celular novo, vai pra... Eu não Gente, alguém sei. tá com o áudio ligado. De uma José forma, Luiz, seu de áudio uma está forma bem ligado. fundamentada. Eu gosto da fundamentação, que é estranho. Eu misturar a geometria com o cálculo, fica muito gostoso, nem esse estranho. Aham. Mas, para o aluno entender, eu acho que é igual na época que eu era estudante, que eu não sabia nada de matemática, mas eu ia pela lógica, né? E experiência prática. Então, isso que Quem você mexe está com madeira, falando, isso que você está falando é quando a gente não tem aquele conhecimento teórico, né? Mas a isso, gente tem aquele conhecimento da experiência, das nossas vivências, isso, né? Então, mas esse é o caminho. O isso. PCN, gente, ele obviamente ele está desatualizado, né? Ele é lá de 96, mas tem uma passagem no PCN. Não lembro se eu comentei disso no webinário passado, mas tem uma passagem no PCN que fala assim, que nós devemos começar o ensino de geometria pela via intuitiva, pela intuição, né? E depois ir formalizando, pouco a pouco ir formalizando os conceitos. Isso. Inclusive, eu queria fazer até outra pergunta, assim, mais voltada para fora de aluno, já como estudante. Seria interessante eu trabalhar essas práticas, seja de geometria plana, de funções, o que eu estou aprendendo, né? Utilizando um colega meu que ele é caldeireiro, se precisar fazer um vídeo, eu posso utilizar ele como uma referência, que ele mesmo é uma pessoa que sempre está me perguntando fórmulas, essas coisas da matemática que ele usa na profissão dele. Seria? Mas você falar para fazer uma atividade aqui na pós, eu não entendi a dúvida. Isso. Seria uma atividade prática voltada para geometria, por exemplo? Tipo, uma pergunta boba que ele me fez. Ele, para fazer um volante, ele também é furador de poço artesiano, semi-artesiano. Para fazer um volante, ele ia nessa tentativa. Eu falei assim com ele, só você jogar numa fórmula que você corta o pedaço do ferro do jeito que você quiser. Entendeu? Aí ele começou a usar. Eu até esqueci disso, um dia ele me lembrou. Então, isso aí depois você pode ver assim, de acordo com a disciplina. Eu acredito que isso dá um artigo muito bom. Eu tenho até alunos que partindo do conhecimento da experiência e depois você entrando, né, como amigo mesmo, formalizando esse conceito. Isso, eu tenho aluno soldador que, por exemplo, o aluno poderia fazer o serviço, a prática, depois com a explicação teórica, né, no trabalho dele. Poderia, né? Poderia, sim. Na prática, né? Então é só isso mesmo. Então, e é isso. Obrigado. Então, tá bom. Vamos dando continuidade aqui, gente. Então, como eu estava falando, esse aqui é um protótipo, né? Que dá para fazer com dobradura, papel cartão, para a gente demonstrar isso para o aluno, para ficar mais simples, né? E entendível também, né? E mostrar mesmo, se a gente não tem o sólido em acrílico, ou a gente não tem ele de plástico, mostrar da onde que veio, né, a fórmula. Claro que essa demonstração, gente, é uma demonstração intuitiva, né, como eu falei, é uma demonstração intuitiva, mas a gente não precisa ficar formalizando todos os conhecimentos também, né, e depende também do nosso objetivo, da nossa aula também, né. E aqui eu chego... Na webinário passado, eu falei dos poliedros e dos não poliedros, né? E dentre os não poliedros, nós temos 3 que são aqueles poliedros, não poliedros que são mais estudados, né? Que a gente chama de não poliedros notáveis, né? Como a gente já falou na semana passada, a esfera, o cilindro e o cone. E esses, gente, são alguns exemplos, existem outros, né? Que talvez não são tão famosos quanto esses 3, mas esses 3 são exemplos de sólidos de revolução, né? O que vem a ser um sólido de revolução, né? Dada uma superfície contida em um plano, o sólido gerado no espaço por meio da revolução dessa superfície em torno de um eixo é o que chamamos de sólido de revolução. O eixo é chamado de eixo de revolução.
Aqui eu trouxe uma imagem para que vocês visualizem melhor. Não sei, né? Talvez alguém nunca ouviu falar, né, do sólido de revolução. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Por exemplo, quando eu giro um retângulo em torno de um eixo, né, que é um dos que pertence, né, um eixo que pertence a um dos lados daquele retângulo, se eu girar 360 graus, a minha imagem, aqui, ó, igual vocês conseguem ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem imaginar, né, forma um cilindro. Quando eu tenho aqui meio círculo, né, também em que o diâmetro desse círculo está apoiado sobre um eixo, e se eu girar em torno desse eixo, né, da reta suporte que pertence ao diâmetro, que a gente chama de eixo de revolução, a gente vai ter uma esfera. E se a gente girar um triângulo, né, a gente vai ter um cone, um triângulo, um retângulo aqui nesse caso. Tá? Então, esses 3 são os não poliedros notáveis, né? São aqueles que a gente mais estuda. Como eu falei, existem outros, né? Tem o touro, tem a elipsoide, tem outros não poliedros, mas geralmente a gente detém só esses. Lembre-se que esses não poliedros, gente, como eu falei na aula passada, eles eram chamados de corpos redondos. E como essa nomenclatura ainda está em uso, né? Ela ainda está em uso, então no caso, teria que verificar, né, como eu falei no webinário passado, o currículo de cada estado. E aqui eu trouxe um cilindro, né? O cilindro, ele é o não poliedro que possui 2 bases paralelas e 2 bases paralelas e circulares e uma área lateral que conecta essas bases, né? E quando eu vou olhar para o volume dessas figuras, aí a gente volta ao princípio de Cavalieri de novo, né? Como que eu vou demonstrar para um aluno o volume do cilindro pelo princípio de Cavalieri? E por meio do princípio de Cavalieri, a gente deduz a fórmula do cilindro. Por quê? Porque se eu seccionar um prisma em um cilindro, se eu seccionar na mesma altura, né, o plano da base, né, paralelo ao plano da base, então eu vou ter aqui, ó, que essas áreas, a área aqui chamada de alinha aqui na minha imagem, e a área alinha, 2 linhas no caso aqui, né, eu vou ter que essas áreas são iguais. Portanto, o volume do prisma, né, que ele é calculado como o volume do prisma, a área da base multiplicado pela altura. E quando eu substituo a área da base pela área do círculo, então eu tenho a dedução, né, que o volume do cilindro, então, ele é πr ao quadrado, que multiplica a altura, multiplica h, né? Então, assim, a gente percebe até aqui o quanto o princípio do Cavalieri é importante, né? Cavalieri, gente, foi um estudioso dos sólidos geométricos, e essa foi uma principal, na verdade, contribuição dele no estudo dos sólidos geométricos, né? Que são essas deduções do volume. E aqui eu tenho um cone. O cone, ele, né, como a gente costuma usar, né, que eu falei que a gente não está usando mais. Um corpo redondo, ele possui uma facilidade de rolar. Lembra que eu falei isso na aula passada? Então, o cone, então, ele possui uma base circular e ele é obtido a partir da revolução de um triângulo, né? A base circular pertence ao plano alfa, né, que é o plano da base, e o cone, desculpa, assim como a pirâmide, também possui um vértice fora da base, né? Então, assim, se a gente puder explorar isso, né, com os alunos, tem uma atividade também que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, numa outra oportunidade que eu dei aula de geometria espacial também, a gente colocou vários sólidos de acrílico, né? Na oportunidade a gente tinha esses sólidos disponíveis, e sem falar nada, sem eles não terem estudado, na época eu dava aula para alunos de graduação, e a gente colocou todos os sólidos misturados e pedimos que eles agrupassem os sólidos por categorias, né? E aí a gente percebeu que teve gente que agrupou a pirâmide e o cone, né? Por possuírem sempre um vértice fora da base, né? E
o volume do cone. Gente, o volume do cone, eu estou só retomando, gente, alguns conceitos, tá? Lembra que eu falei na aula passada, a gente tem 40 minutos, né? Então, assim, a gente só relembra aqueles conceitos mais importantes, né? Que tem hora que a gente até trata eles em sala de aula, mas a gente não dá a devida importância, né? O princípio do Cavalieri é um desses conteúdos que eu acho que a gente acaba deixando, né? Assim, a gente só fala da fórmula, né? Enfatiza a fórmula, mas não o processo que aquela fórmula foi gerada, né? E quando a gente vai calcular o volume do cone, a gente calcula, a gente compara, né, com o volume da pirâmide, né? Então, por isso que eu falei do que eu falei ainda há pouco, né? Eles têm o vértice fora da base. Então, quando a gente secciona tanto um cone quanto uma pirâmide, né, numa mesma altura, tá? Numa mesma altura, tanto a pirâmide quanto o cone aqui, gente, ó, eles são seccionados a uma mesma altura. Eles têm a mesma altura e são seccionados num plano paralelo à base, portanto, a mesma altura, né? Então, aqui, ó, essa área que formou aqui, essa área A', quando eu comparo com a área B', né? Então, a gente deduz, né, pelo princípio de Cavalieri, que se o volume da pirâmide ele é 1/3 da base que multiplica a altura, e se esse círculo ele tem a mesma área que a base da pirâmide, né? E são seccionados a uma mesma altura, então o volume do cone também é calculado pela 1/3 parte do produto entre a área da base e a altura. Isso é uma dedução do princípio de Cavalieri. Engraçado quando a gente faz isso em relação ao volume, voltando ao que eu estava falando, quando a gente tem, né, uma oportunidade assim de ter na escola os sólidos geométricos, e se for aquele sólido de acrílico, geralmente eles vêm com um espacinho para a gente preencher com água, né, encher de água. E aí trabalhar o princípio de Cavalieri com preenchimento de água para provar que os volumes, né, que um é 1/3, que outro, né, o inteiro, isso fica também mais fácil de ser visualizado, né, quando a gente trabalha o volume com água, aí no caso ali a gente vai estar trabalhando na unidade de litros, né, de água, enfim. Mas também é legal de se fazer, se vocês tiverem oportunidade, façam. Então, gente, como a área da base, né, a área da base do cone, no caso, é um círculo, e a gente tem que o círculo, né? Ele tem como base, a área da base, desculpa, πr², se a gente substituir isso na fórmula, né, do volume da pirâmide, a gente tem que o volume do cone, então ele vai ficar 1/3 de πr², que multiplica h, que é a altura. Gente, para a gente fechar, eu trouxe aqui um pouco da esfera, né? A esfera, ela é definida como o conjunto de pontos que estão a uma distância igual ou menor que a distância entre o raio e a origem, né? Essa definição, né? Tá lá no Brasil Escola. Gente, é um site muito didático, tá? Vale a pesquisa nesse site. E a gente tem que a área da esfera, né, 4πr², né, e o volume 4πr². E aí aqui, gente, eu trouxe esse sitezinho aqui para vocês, ó, do GeoGebra. Eu vou tentar acessar aqui só para mostrar para vocês. Um outro jeito, vocês conseguem ver minha tela? Conseguem? Estão vendo a minha tela, gente? Então, né? Esse aqui, gente, é um protótipo, tá? Que qualquer pessoa pode montar no GeoGebra. O GeoGebra em si, ele não tem, né? Esse aqui é uma versão online. E aqui, ele utiliza o princípio do Cavalieri, o princípio de Cavalieri, para deduzir o volume da esfera, né? E aqui, ó, vocês conseguem visualizar? Aí aqui, ele mostra, né? Vocês reparam aqui do lado, ó, quando eu mexo aqui na altura, ele refaz os cálculos, né? Por isso que é um protótipo.
E aí ele faz o quê? Para calcular o volume da esfera, primeira coisa que ele faz, ele pega o cilindro, do jeito como está aqui, ó, o volume do cilindro, que seria essa figura inteira, e aí ele tira esses cones aqui, ó. Ele tira 2 vezes esse cone, né? E isso dá o volume da esfera. Gente, essa é uma dedução um pouco abstrata do volume da esfera, mas utiliza também o princípio de Cavalieri. E aqui ele fala, ó, que a clepsidra é o sólido formado pela reunião de 2 cones de base invertidas, que é a famosa ampulheta. E a anticlepsidra é o sólido resultante da subtração da clepsidra de um cilindro equilátero e o que circunscreve. E aí, utilizando o princípio do Cavalieri, ele tem, olha lá, ó, que o volume da esfera é 4/3 de Pierre ao cubo. E, claro, gente, essa dedução não é intuitiva, né? Mas aqui é posso falar que é um aplicativo, né? Porque ele é online, ele depende de internet. Mas que serve para a gente estar mostrando essas deduções, ó. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Então, gente, aqui eu trouxe umas atividades para a gente discutir, né? Porque resolver, né, de professor para professor, todo mundo domina isso, mas para a gente pensar sobre mesmo, tá? Obrigada. Agora eu abro, gente, o espaço para dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações. Pode falar, gente. Vai abrindo o microfone e vai falando. Assim, não é uma dúvida, é uma dúvida. Esse curso, o objetivo dele é levar a gente as tecnologias à prática. É por aí, não é? Então, o objetivo dessa pós, você fala? Isso. Por quê? Os alunos do segundo grau, pelo menos na minha região, né, eles precisam da matemática em grande maioria, porque eu não dou aula para quem gosta de matemática. Eu queria dar aula para quem gosta de matemática. Mas aonde que a gente dá aula para quem gosta de matemática? Não, eu acho que tem algum lugar. Tipo assim, na minha faculdade, Só se for no curso de matemática. Lá eles gostavam, 90% gostavam. Mas, na prática, eles precisam da matemática, né? Muitos são serralheiros, são ajudantes de pedreiro. Tive colega de escola de Eles segundo precisam grau da que já matemática era para pedreiro. melhorar, no caso, a profissão deles, você está falando, né? Eu não sei se eles precisam da matemática para melhorar ou se nós precisamos da prática deles para melhorar a forma de ensinar, porque tipo assim, é igual o engenheiro. O engenheiro, ele forma engenharia, mas se ele for para a obra, sem o mestre de obra, sem o encarregado, sem o pedreiro e o ajudante, ele não vai fazer a obra, não é por aí? Porque tem aqueles detalhes que é só Tem o o profissional conhecimento da sabe. experiência, que foi o que eu te Eles falei chamam antes. os macetes, né? E esses macetes, se a gente for enxergar para o lado da matemática, a gente acha ele no cálculo, claro, mas cálculo que alguém fez demorado, que tem tudo. Mas para eles é mais fácil entender, né? Do jeito que eles falam, tipo assim, para a gente uma parede é perpendicular ao solo, não é? Para eles a parede está prumada. Entendeu? Tem uma linguagem diferente entre o que é falado na escola e o que é falado na vida deles, na matemática. A matemática né, tem isso. É aquela cultura que só passa de boca em boca, que eu acho que a escola, né, talvez o mundo acadêmico pense nisso mesmo, mas a escola muitas vezes não está preparada para isso. Né? A gente tem um tipo de educação na faculdade voltada para a fundamentação, né? Então, Amarildo, deixa eu ver se eu estou entendendo a sua dúvida. Você está falando da falta de conexão entre a teoria
e a prática, é isso? É uma Porque a falta de gente ensina na conexão, escola, mas é isso, isso? mas ela é mais na fala do que na realidade, porque senão eles não conseguiriam fazer o cálculo deles dar certo, então sai do que a gente ensina. Mas é o que eu estou te Mas eu falando, é chego um na escola e falo conhecimento, assim, esse isso, conhecimento, ele é um conhecimento que a gente fala que é um conhecimento da experiência. Uhum. Ele fez durante muitas vezes, ele repetiu aquela ação durante muitas vezes, e ele percebeu quando que dá certo. E a partir do momento que ele verificou quando que dá certo, ele passou a repetir isso. Né? Isso me faz lembrar, eu tenho estudado um pouquinho sobre esse movimento do percurso da geometria, né? E eu lembro, isso me faz lembrar lá nos egípcios, que eles já trabalhavam com os termos pitagóricos sem ter conhecimento. Como que eles trabalhavam com os termos pitagóricos? Eles trabalhavam com nós em cordas. Lembra que eu falei no webinário passado? Aquilo não era um conhecimento formalizado, sistematizado, na verdade, né? Não era um conhecimento sistematizado do jeito que a gente conhece hoje, mas ele era um tipo de conhecimento. Um conhecimento que veio o quê? Da experiência. Né? Eles fizeram, várias vezes deu errado, e eles perceberam um padrão, uma coisa que sempre acontecia. E aí sistematizaram anos depois. O conhecimento Tipo da assim, prática é esse conhecimento. se eu chegar dentro de uma sala de aula, o mundo acadêmico ele fala formal, né? O mundo prático é informal. Tipo assim, eu chego dentro da sala de aula e falo um português formal certinho. Os alunos não entendem nada. Aí eu falo mineirês, entendeu? É isso que eu estou falando, cheio de erro de português. Eles entendem. Eu vou falar assim, o plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares. Mais da metade da turma boia. Se eu falar assim, eles são prumados, igual eu falei agora, os que boia é os que gostam de matemática, entendeu? Que eles não têm muita prática na vida deles, eles vivem de estudo, e são poucos, claro, escola pública, né? A Aham. maioria vive trabalhando, estudando de manhã, trabalhando à tarde, até à noite, né? Por aí. Então, Então, é Marildo, por isso mas que eu olha digo, só, é uma questão eu de defendo o português e seguinte, mineirês, né? eu defendo o seguinte, a gente pode, em alguns momentos, trocar, igual você falou, se eu falar eixos perpendiculares, ele não vai entender. Uhum. A gente pode, em alguns momentos, dar como exemplo, exemplificar de uma outra forma. Mas a gente tem que trabalhar as nomenclaturas corretas. Já Isso. pensou? Um aluno, sei lá, num ano ele é seu, né? Você que está dando aula para ele. E aí você usa a palavra prumado, né? Que você falou, né? Uhum. Mas isso aí eu entendi também. Tipo assim, na própria matemática, é claro, primeiro eu falo ortogonais, perpendiculares, plano Isso aí. cartesiano, sistema cartesiano, abscissas, eixo X, mas eu não Isso parto aí. do difícil. Tipo assim, eu Você jogo traz o conhecimento deles, que é o conhecimento da experiência, práticas. para ir formalizando. Eu falo assim, essa parede é o quê? Prumada. Então, isso é 90 graus, é um ângulo reto, entendeu? Eu acho que é de acordo com o tipo de público, eu acho que o meu público ele é muito voltado para a área industrial. Então, eles Uhum. são muito práticos. Tipo assim, eles arrancam a calculadora. Eu tenho colega, eu também tem engenheiros que já estudaram comigo, até na área de aula particular, quando eu estudava engenharia, e pergunta até hoje uma coisa ou outra sei lá, de integral, coisa boba, mas eles esqueceram já, né? Tipo assim, aí é uma cadeia muito prática a minha região. É o Vale do Aço. Tipo assim, a gente chama de trecho aqui. Olha para você ver, se eu falar assim, o pessoal vai trabalhar em obras fora, é muito demorar. Para por trecho, o cara foi para o trecho, ele foi para o Rio trabalhar na área da Petrobras. Você entendeu? E às vezes ele garra porque ele não tem nenhum segundo grau. Esses caras saem no segundo ano. Igual eu pedi um aluno agora que foi trabalhar no almoxerifado de uma firma na área das Minas e Ipatinga. Ele saiu no segundo ano. Podia ter formado, não é? Ele vai ver a importância que ele perdeu. Só que ele vai estar no trecho, vai estar ganhando dinheiro e vai ser difícil ele voltar a estudar.
Aí, se isso acontecer antes dos 18 anos dele, ele vai sair mais qualificado na parte teórica para ele. Pode ser útil se ele for fazer engenharia depois lá, pá, tem que falar, eu concordo. Por isso que eu defendo muito o aumento de aulas, entendeu? Porque eu acho que Isso tem está que em ter aula discussão agora, né? Quando a gente olha para o ensino médio, está em discussão, né? mas na minha escola está diminuindo, desculpa. Eu trabalhava numa escola que foi para 6, que passou a ser tempo integral. Mas a minha escola é 3, foi para 3 no segundo grau, né? Ensino médio. Então, isso está dificultando, claro, mas isso aí dá para driblar. Eu já vi que dá. A minha escola tem um problema que é cultural e político da cidade mesmo, que tipo assim, tem uma escola grandona de ensino fundamental e a minha ainda tem ensino fundamental. Eu entendo que ela é do Estado e ela tem que ter só ensino médio e todos os alunos do ensino fundamental têm que estar lá na do Estado, né? Eu sei disso. Mas e a minha cidade é uma cidade rica, não é uma cidade pobre financeiramente, não. Eu entendo uma cidade pobre e uma cidade rica é diferente nesse ponto. E é uma cidade pequena. Mas tem política envolvida. Eu entendo isso tudo. Mas, e aí, o que eu faço? Né? Aí eu não tenho resposta, Marilda. Isso. Só Então, acolho, só acolho. lá no começo da pergunta, esse curso vai levar a gente a fazer um vídeo, uma hora de coisas práticas. Não vai? Então, essa minha disciplina, ela não tem esse objetivo. E, na verdade, a pós-graduação como um todo, posso estar errada, Alexandre, se quiser me corrigir, toda pós-graduação, Amarildo, ela tem como objetivo que você revise alguns conteúdos da sua formação inicial, né? Ou que não tem relação com a formação inicial, no sentido de complementar a sua formação inicial, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, quando eu formei em matemática, o meu curso de matemática, ele é um PPC antigo e eu não tive disciplina voltada para educação especial inclusiva. Então, eu fiz uma pós-graduação em educação especial inclusiva, para complementar a minha formação inicial, entendeu? Então, assim, depende bem do caráter da pós-graduação. Eu fiz uma outra pós que era no ensino de matemática. Então, eu revi disciplinas de cálculo, enfim, de geometria, mas assim, sem aquela pressão da graduação, de estudar, de fazer prova. Então, eu acho que eu aprendi muito com essa pós, né? E essa pós, ela tem o caráter de revisar, né? Alexandre pode me corrigir, de rever conteúdos que estão relacionados ao público do ensino médio. Por isso, ensino médico, né? Matemática para o ensino médio. Aham. Mas é por aí mesmo, o conteúdo. É porque eu começo a pensar assim, porque se for, eu posso formar aqui já pessoas que eu sei que já trabalham na área e eu tenho essa vontade de, tipo assim, pegar um cara que eu conheço, que eu ajudei ele a ser engenheiro, ele vai desenvolver um projeto técnico, eu vou voltar para a fundamentação da matemática, que é o necessário também, e 2 ou 3 pessoas que trabalham na área vão executar uma coisa assim, por exemplo, a construção de uma caçamba de lixo, né? Que é geometria, né? Mas, tipo assim, eu fico em dúvida que o curso leva eu a pensar que ele quer que eu volte o ensino de matemática com fundamentação. Sinceramente, a fundamentação vem mais da minha vontade, que é do que eu acho que ele espera, não o que os professores estão ensinando, mas é o que eu vejo na prática. Eu entendi, Amarildo. Eu vou pedir licença, Amarildo, só para responder uma outra dúvida aqui, só um minutinho, tá bom? Tá tranquilo, então, desculpa, tá? Não, tranquilo. A Elisângela está perguntando como que faz para trabalhar o princípio de Cavalieri no GeoGebra. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Esse aqui, Elisângela, vocês conseguem visualizar minha tela, gente? Conseguem, né? Dá um ok aí para mim que eu não me vejo mais, gente. Sim, já está dando para ver. Isso, obrigada. E aí, gente, esse protótipo aqui, ele é um protótipo do GeoGebra Online, tá? Não fui eu que montei, tem aqui o nome da pessoa que montou, Francisco Ismael Reis, né? E trabalha
o conteúdo de volume e esfera. Então, esse protótipo aqui ele já está montado, tá? Então, assim, eu só mostrei ele para vocês, que tem como a gente levar isso aqui, gente, quando a gente pesquisa na internet, o GeoGebra, ele tem protótipos montados, pessoas que fizeram a programação dentro do GeoGebra e montaram protótipos que demonstram vários conteúdos. Esse aqui é só um deles, tá? Mas, por exemplo, tem um protótipo do GeoGebra que trabalha a planificação dos sólidos, tá? Então, isso aqui é só um protótipo, não fui eu que montei, só estou mostrando. Eu não tenho conhecimento para montar o protótipo. Não sei se eu te respondi, Elisângela, dá um ok para mim. Doutor. A Emanuele também tinha levantado a mão, eu acho. Pode falar, Denise, também. Amarildo, isso que você está falando aí seria um trabalho muito bom para ser aplicado e construído segundo a etnomatemática. É nessa parte que estuda isso aí. A pós-graduação que vocês estão fazendo agora não exige esse trabalho de conclusão de curso, entendeu? Mas você pode fazer um trabalho relacionado a isso para você apresentar em algum congresso, em algum evento da matemática, que é muito interessante isso aí. Pode falar. Emanuele, que tinha levantado a mão, já esclareceu a dúvida? Acho que sim. Pode falar, Marildo. Está com um tempinho ainda. Mas, tipo assim, para me fazer uma coisa dessa, eu tenho que ter a garantia, isso aí, o congresso, isso aí, eu tenho que ter uma garantia que eu vou conseguir fazer isso e alunos da minha escola vão fazer isso e eu vou ter o respaldo. Isso talvez não seja nem do curso, mas é importante, eu acho que é importante, entendeu? Por quê? Isso demora tempo, leva tempo, entendeu? E eu estou entendendo, tem muita coisa simples. O GeoGebra, você explicar ele para um cara que trabalha com isso, vem um topógrafo pedir informação para mim como fazer para encontrar o ponto que duas retas se encontram, né? Um topógrafo. Eu expliquei, depois ele falou, isso aí para me achar como que duas tubulações da Petrobras que eu estou trabalhando, onde elas vão se encontrar, eu preciso achar isso. Olha para você ver, uma coisa simples de entender na matemática, não é difícil. Mas olha a valia que isso vai fazer fez na vida dele na época, né? E se eu conseguir levar isso para dentro da escola que eu trabalho, sei lá, vira um curso técnico em mecânica, não sei. Eu acho que o Estado quer isso, não tenho certeza. Mas se ele quiser, será que eu vou ter algum respaldo para elaborar uma coisa dessa? Assim, eu acho que não tem mais nada a ver com o que eu estou falando. Então, Mas eu acho, Amarildo, assim, só te interromper novamente, desculpa. Mas, assim, como a Denise falou, trabalhos relacionados à etnomatemática é exatamente isso, é você pegar aquela matemática da prática e você mostrar como que ele, com aquela matemática, com aquele conhecimento da experiência, ele faz matemática, né, sem ter esse conhecimento sistematizado, formalizado. Eu sugiro que você leia de Ambrosio, porque ele é um autor que fala muito sobre etnomatemática. E, assim, em relação a esse respaldo, primeiro, o professor, assim, você tem que se aprofundar nisso. Para você quer ter um respaldo, você tem que ter o conhecimento para você defender a sua ideia. Né? Por que isso é importante? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é se aprofundar no que é etnomatemática, quais são os fundamentos da etnomatemática, para depois fazer uma proposta, entendeu? Para levar para a sala de aula. Eu acredito que é esse o caminho. eu entendi, sim, eu entendi. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu entendi, sim. Obrigado. Você vai ter pernas, né, para fazer isso. É tempo, né? É tempo, é tudo, cabeça, tem família, tem muita coisa, né? Entendi. Imagina. Gente, se ninguém mais tiver alguma dúvida, vou estar encerrando o webinário de hoje. Professor Alexandre, pode interromper a gravação, por favor? Gente, eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso.